Jair Bolsonaro e Donald Trump são alinhados e partilham um posicionamento ideológico de direita. Mas para especialistas, uma vitória de Joe Biden, adversário de Trump, não será a salvação da pátria para o Brasil. Confira na reportagem de Jô Miag. O governo Bolsonaro tem se alinhado automaticamente às posições e imposições do governo Trump, mesmo que estejam na contramão do mundo. E isso não trouxe nada de bom para o Brasil. De termos uma situação especial para tarifas e cumprimento de regras dentro da Organização Mundial do Comércio, em troca de um suposto apoio para a filiação do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que não traz nenhuma vantagem para o Brasil, até porque o número de multinacionais brasileiras que teriam que se adaptar a essas regras e eventualmente se beneficiar de algumas delas, elas são insignificantes. Então, na verdade, nós teríamos que adotar todo um cabedal aí de regras impostas pelos países mais desenvolvidos em troca de nada. Aliás, em troca de abrir mão de um benefício que nos era garantido. Não trouxe nenhuma vantagem política e econômica, muito pelo contrário, trouxe desvantagem. O Bolsonaro, na verdade, tirou tarifa de importação do álcool americano, prejudicando os plantadores, os produtores de açúcar e álcool do Brasil, ou seja, e os Estados Unidos não fez nenhum favor, não estabeleceu nenhuma política sistemática de vantagens comerciais para o Brasil, ou seja, não tirou nem o visto de entrada dos brasileiros que o Bolsonaro sonhava, né, que acontecesse. A vitória de Trump daria algum fôlego ao conservadorismo, mas se Joe Biden vencer, o Brasil pode ficar isolado, já que o governo Bolsonaro defende posições rejeitadas no mundo e não há sinalizações de mudança. Do ponto de vista do Trump, não muda praticamente nada. Né? A primeira gestão dele não foi particularmente investida na América do Sul, não teve grandes coisas aqui, nem a Venezuela. Havia uma expectativa deles invadir a Venezuela, fazer alguma coisa, mas nem isso ele arriscou, porque inclusive seria uma ação bastante, eu acho, arriscada do ponto de vista da segurança do hemisfério, né? Para colocar em termos bem genéricos, assim, e do Brasil, inclusive. Mas não houve nada disso, então eu acho que vai continuar o tipo de, o que os gringos chamam de neglect, né? Ou que a literatura de relações internacionais chama de benign neglect, no caso da América Latina e do Brasil, alguns autores chamam, que é uma marginalização benigna, não se preocupar muito, portanto eles não fazem muita coisa, não atrapalham muito. Né? Essa é a ideia. Mas Biden não é um progressista, então a esquerda não deve esperar uma reviravolta interna ou externa, afirmam os especialistas. O máximo que pode acontecer com o Brasil é ser mais cobrado por respeito aos direitos humanos e questões ambientais contra as queimadas e o desmatamento. Os democratas, hoje em dia, e o eleitorado progressista dos Estados Unidos é cada vez mais preocupado com o aquecimento global, né? O desmatamento da Amazônia, tal, as queimadas, elas entram muito mais isso, do ponto de vista dos americanos, pega politicamente muito mais na chave do aquecimento global propriamente do que da extinção de espécies, ainda que isso também pegue, né? Então eu acho que haveria sim um posicionamento muito mais forte dos Estados Unidos contra as políticas ou a falta de políticas ambientais do Bolsonaro na Amazônia e nos biomas importantes para a ecologia aqui no Brasil. Para os pesquisadores, uma eventual derrota de Donald Trump coloca pressão sobre as políticas adotadas pelo governo Bolsonaro. Mas os interesses de dominação econômica e política sobre o Brasil permanecerão, independentemente de quem ganhe. Então é uma grande ilusão achar que o Biden será um grande libertador da América como um todo, inclusive da América Latina. Há a tendência assim, de permanência dos interesses econômicos norte-americanos e esses interesses independem de qual seja o governo, né? É como se fosse uma política de Estado e não necessariamente de governo, esse imperialismo americano sobre a América Latina. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.